Irmãos, dando continuidade ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos, nós vamos hoje nos debruçar sobre Atos 17, de 10 a 15. Então esse é o nosso texto de hoje, Atos 17, de 10 a 15. Estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele e seus companheiros, e nós saímos da cidade de Filipos, chegamos a Tessalônica e agora estamos chegando com eles à cidade de Bereia, os famosos judeus bereanos que se tornaram cristãos. Veja então Atos 17, versículos 1 a 5. É um texto de fácil compreensão. Não há grandes dificuldades aqui. Nós vamos caminhar nas divisões do texto, normalmente. Atos 17, eu falei certo? 10 a 15. 10 a 15, o que eu disse? Não, desculpem. 10 a 15. 10 a 15. É um texto de fácil compreensão e vamos caminhar sobre os versículos seguindo a divisão natural do texto. Vamos fazer a leitura. E logo, durante a noite, enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Então esse é o nosso texto, é um texto fácil de entender. Eu dividi o texto dando títulos na medida em que a história vai se desenvolvendo. Então fica facinho fazer a divisão, é um texto narrativo, e os textos narrativos, a melhor forma de dividi-los é nomeando a cada etapa na medida que essas etapas vão se desenvolvendo. Então tem 4 divisões aqui no texto. A primeira, quem vai escrever lá, quem é? Tem ali, ok. Primeiro, número 1, a primeira etapa é a chegada em Bereia. Então simples, versículo 10, a chegada em Bereia, vamos falar já sobre o versículo 1. Essa é a primeira divisão desse pequeno texto, a chegada em Bereia. Versículo 10, coloca o versículo 10 entre parênteses aí também, para que os irmãos acompanhem. Assim fica mais fácil entender o desenvolvimento da história. Número 2, o sucesso da pregação em Bereia. Versículos 11 e 12. O sucesso da pregação em Bereia. Quando o Henrique terminar, aí eles põem todo o esbocinho todo pronto aqui na tela para os irmãos. 3, Henrique. A perseguição em Bereia, versículo 13. A perseguição em Bereia. E por último, 4, a fuga de Bereia, versículos 14 e 15. E aí fica o esbocinho simples e fácil de entender. Já mostra aqui na tela já. Henrique, pode publicar aqui na tela? Esboço quentinho. É o pão quentinho. Olha aí, está aí então a chegada a Bereia, o sucesso da pregação em Bereia, a perseguição em Bereia e a fuga de Bereia. Facinho, simples esse texto. Vamos então aprender agora aí. Veja como começa o texto, versículo 10. Ali o primeiro ponto, a chegada a Bereia. Então veja, diz assim: e logo durante a noite, conforme nós lemos, por que durante a noite? Porque eles estavam em Tessalônica. Por que tiveram que fugir durante a noite? Porque era muito perigoso
durante o dia, porque os crentes, os judeus de Tessalônica tinham colocado toda a cidade em polvorosa contra especialmente o apóstolo Paulo. E tinham feito um levante popular, colocando a vida dele em risco. Então, promoveram a fuga dele para Bereia durante a noite e foram para lá. Os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, eles foram para lá. E é interessante, porque nós temos aqui o mapa da estrada que o apóstolo Paulo usava. Vai mostrar aqui a famosa Via Egnácia, que os irmãos já conhecem bem e que está aqui, muito fácil de ver aqui o trajeto aqui dessa Via Egnácia, que ligava o Oriente, aqui Bizâncio, onde hoje é Istambul, ligava ao sul da Itália, que é a botinha aqui da Itália. Aqui. Então essa é a famosa Via Egnácia. O apóstolo Paulo chegou aqui, ele veio daqui e chegou aqui a Neápolis, que é o porto de Filipos, aqui. Filipos está aqui, pertinho aqui. Ele chegou a Neápolis, foi até Filipos, pregou lá, seguiu em frente até Tessalônica, aqui Tessalônica. Se ele quisesse ir para Roma, para onde ele iria? Para Pela, e seguiria o seu caminho na Via Egnácia, aqui, uma estrada pavimentada, muito boa, chegaria até essa cidade aqui, de Raquium, que hoje se chama cidade de Kavala, e daqui, de Kavala, ele atravessaria por mar até o sul da Itália, aqui pelo mar Adriático, chegaria até essa cidade aqui, Brundisium, que hoje é a cidade de Brindisi. Eram dois portos importantes. E daqui, ele seguiria para o norte até Roma. Então, seria um trajeto interessante para ele, porque ele sempre quis ir para Roma. Mas ele não foi. O que ele fez? Quando ele chegou aqui em Tessalônica, e houve todo o problema na Tessalônica, em vez de ele seguir um pouquinho mais para o norte, seguindo aqui na direção noroeste, ele seguiu para o sudoeste e veio para cá. Ele saiu da estrada. Saiu da estrada e foi para Bereia. Bereia era uma cidade importante, tinha sido capital da província um tempo atrás. Então era uma cidade até de alta popularidade. Mas não era uma Roma, não era nenhuma, como falou o pastor Nicolas aí, né? Não era nenhuma Brastemp. Né? Era Bereia, não era Roma. Por que ele não foi para Roma? Ele sempre quis ir para Roma. Por que não foi? Nós não sabemos ao certo o motivo. Talvez o motivo dele não ter ido para Roma esteja em 18:2. Se você olhar 18:2, talvez tenhamos uma pista do porquê ele não foi para Roma nessa época aqui, mais ou menos ano 49 e 50. Veja aí o que diz 18:2. Diz assim: Paulo estava em Corinto, ele chegou em Corinto. Corinto é bem longinho de onde ele está agora, é longinho. Corinto fica no isso, fica aqui embaixo, aqui, ó. Corinto fica aqui. Ele chegou aí em Corinto, e ele, diz assim o versículo 2, lá em Corinto, ele encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto. Ponto é na Turquia, longe também. Recentemente chegado de onde ele chegou? Da Itália. Então, aqui em Corinto, chegou um crente aqui da Itália. E veja o que diz. Com Priscila, sua mulher. Por que eles saíram da Itália? Está escrito aí. Diz assim, em vista de ter Cláudio, quem era Cláudio? Imperador romano. Em vista de ter Cláudio decretado, olha só, que todos os judeus se retirassem de Roma. Houve um decreto nessa época do imperador dizendo: todos os judeus que moram em Roma, fora. Todos expulsos da cidade. Por quê? O texto aqui não fala por quê. Existe um historiador, historiador muito conhecido, chamado Suetônio. Suetônio escreveu um livro chamado Vida de Cláudio, escrevendo a história de Cláudio. Ele fala que Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa de um conflito promovido por um tal de Crestus.
ele chama de Crestus. E nós não sabemos quem é esse Crestus. O que esse Crestus aprontou para que os judeus de Roma se envolvessem em algum tumulto grande e fossem todos expulsos da cidade. Depois eles voltaram, porque judeu, não dá para controlar. Então vai voltando de novo, e quando você vê, está cheio de judeu de novo. Mas nesse momento foram expulsos. Então, qual foi a razão? Mesmo o Suetônio não explica direito. Ele fala, olha, existiram tumultos, problemas na cidade de Roma por causa de um tal de Crestus. Então, muitos historiadores falam o seguinte, olha, na verdade, esse Suetônio, quando falou de Crestus, estava falando, ele entendeu errado, Suetônio entendeu errado, e estava se referindo a Cristo, porque a semelhança é muito grande, Crestus e Christus. Então é possível, com essa pista de Suetônio, que houve um problema em Roma por causa do cristianismo. Judeus convertidos brigaram com os judeus não convertidos. Porque nós sabemos a indisposição dos judeus não convertidos contra os judeus convertidos. Estamos vendo isso aqui. Vimos isso na viagem toda até agora. Sempre os judeus, quando há conversão de judeus ou de outras pessoas, eles ficam irritados, entram em conflito. Em Tessalônica fizeram um grande levante popular. Em Bereia vão fazer a mesma coisa, levante popular de novo. Então pode ser que o evangelho já tivesse chegado em Roma, e realmente chegou antes de Paulo, porque quando Paulo escreveu Romanos em 57, ele não tinha estado em Roma ainda, já havia uma igreja lá, mas Paulo não tinha estado lá ainda. Então como chegou o evangelho lá? Não sabemos como chegou. Talvez por meio de soldados romanos convertidos, talvez por meio de comerciantes, talvez por meio de judeus que estavam em Pentecostes, em Atos 2, que voltaram para Roma e lá pregaram o evangelho. Não sabemos como o evangelho chegou em Roma. Mas o fato é que nessa época já havia cristãos em Roma. Áquila era um exemplo disso. Áquila era crente e saiu de lá e se encontrou com Paulo em Corinto. Então, é bem possível que houve um tumulto em Roma por causa de judeus crentes. Então, Suetônio disse, olha, por causa de Crestus, ou aí um errinho na vogalzinha, por causa de Cristo, houve esse tumulto entre os judeus. E o tumulto foi grande. E então, o imperador Cláudio disse, olha, chega, não quero bagunça na minha cidade. Vocês sabem, os romanos, o lema deles era o quê? Era Pax Romana. Ordem e progresso. Só que no caso deles funcionava, né? No caso deles era verdade isso. No caso dos romanos, se você mexesse com a ordem social e criasse um tumulto, queridos, a pena era a morte. Era a morte. O imperador Teodósio, séculos depois, no século IV, V, o imperador Teodósio, por causa de um levante que houve em Tessalônica, ele colocou todos os revoltosos, o pessoal do MST, o pessoal do que sai em passeata, botou tudo no ginásio para falar, eu quero conversar com vocês. Foram todos para o ginásio, em Tessalônica, todos lá, todos bonitinhos, para conversar com o imperador. Quando estavam todos ali reunidos no meio do ginásio, saíram os arqueiros em volta. Mataram todos, mataram 7.000 em Tessalônica, dentro do estádio. Porque tinham promovido confusão e baderna na cidade. Era assim que funcionava. Roma era assim. Os romanos eram assim. Ordem e paz. É a Pax Romana. Antes dos romanos tinha pirata no Mediterrâneo. Pirata no Mediterrâneo. Quando os romanos tomaram conta do Mediterrâneo, acabou a pirataria. Não tem mais pirata. Ele podia navegar tranquilo pelo Mediterrâneo, sossegado, porque eles colocaram ordem, e era assim, eles prezavam pela ordem. Então, é bem possível que Cláudio fez isso por causa de brigas, por causa de levantes populares, por causa de intrigas ali em Roma, por causa do evangelho. Então, o apóstolo Paulo, nessa época, quando saiu de Tessalônica, em vez de seguir o caminho dele até uma cidade mais populosa, como era a sua filosofia de ministério missionário, a filosofia de ministério missionário de Paulo era essa, procurar cidades populosas. Paulo não era um missionário que ia para o meio do mato, para pregar a tribos pequenas, ele não fazia isso, não que isso seja errado, não é que isso é errado, mas a estratégia dele era outra. Ele procurava grandes centros populacionais. Por exemplo, ele vai se estabelecer futuramente em Éfeso, aqui ó. E aqui em Éfeso, uma grande cidade, ele vai fazer o evangelho se espalhar por toda a Turquia, por toda a Ásia.
Essa era a estratégia dele. Eu chego numa cidade grande, dali a coisa se espalha bastante. Essa era a visão dele. Então, porque ele foi para Tessalônica, para Filipos, porque eram cidades importantes. E aí você pensa, por que não foi então para Roma? Aproveita, já está na metade do caminho. É só seguir em frente. Vai lá. Não, não foi. Por quê? É possível que não foi, porque houve esse decreto que impedia que os judeus entrassem em Roma. Então o que ele fez? Ele viajou 70 quilômetros. 70 quilômetros a pé e foi até a cidade de Bereia. E aí acontece essa história aqui. Entenderam tudo isso? Grandes aventuras, né? O apóstolo Paulo era o Indiana Jones do século I. Era o Indiana Jones. É impressionante. Gente, é que vocês não estão percebendo aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas, assim, essa história aqui, a disposição desses missionários é uma coisa extraordinária. Não sei como eles aguentavam. Não dá para saber como aguentavam. Viajaram a pé 70 quilômetros para até Bereia. E chegaram em Bereia. Então aí, nós temos aí, então o primeiro ponto, pode voltar para o esboço. Eu gosto tanto desse mapinha. Como eu queria viajar por essa estrada aqui, ó. Fazer um mochilão. Fazer um mochilão. Eu queria fazer isso. Falar, não, você está velho. Eu estou velho nada, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do vigor e da energia. Bom, vejam aí, o versículo 1 fala assim, ó, prestem atenção. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Por quê? Lembram-se por quê? Como que era a estratégia? Ele primeiro pregava para os judeus. Por quê? Quem lembra por quê? Há uma razão teológica para isso. Qual a razão dele pregar primeiro para os judeus? Porque os judeus foram os primeiros a receberem a promessa da nova aliança. Essa foi a razão. Então o que ele fazia? Olha, eles têm que ser os primeiros a saber que a promessa se cumpriu. A nova aliança foi inaugurada. Já é possível o perdão de pecados. Já é possível a habitação do Espírito Santo. Já é possível a lei ser gravada no coração. O sangue da nova aliança já foi derramado. E os judeus foram os primeiros a receber essa promessa. Então ele chegava nas sinagogas, e ele chegava numa cidade e ia primeiro para a sinagoga, para dizer, olha, a promessa dada pelos profetas acerca da nova aliança está se cumprindo. Por meio de Jesus de Nazaré, que derramou seu sangue e inaugurou a nova aliança. Então por isso ele ia lá. Essa era a razão. Não era, ele era exclusivista, ele era racista. Não, irmãos, por favor. Parece que se você tirar metade do cérebro de um papagaio, ele vai ficar falando racista, nazista, fascista. Ele começa a falar isso aí. Então esqueça essas palavras. Não existe isso aqui. Okay? Ele foi pregar para judeus porque havia uma visão teológica acerca disso. Havia uma visão teológica acerca disso. Então, ele pregava para os judeus. E ele sabia que se os judeus aceitassem, isso iria redundar em glória para os gentios também. Essa era a visão dele, que ele expressa, inclusive, quando ele escreve aos Romanos. Muito bem. Ponto 2. Qual é o ponto 2? O sucesso da pregação em Bereia. Olhe para o seu irmão ao lado e diga, o sucesso... Não faça isso. Não faça isso. Por favor, não seja papagaio com metade do cérebro. Vamos lá. Veja então o que diz aí o versículo 11. Veja aí o que diz. Diz assim, ora, estes de Bereia, estes quem? Quem são estes? São cidadãos em geral? Quem são? Os judeus. Os judeus de Bereia. Ok? Aqui, estes tem um alvo específico, uma referência específica aos judeus de Bereia. Veja o que diz. Eles eram o quê? Mais nobres. O que significa nobre? Eles tinham mais dinheiro, certo? Não. A palavra nobre significa sim uma pessoa de alta posição, mas aqui esse é o sentido? Nem no português, nem na língua grega. Na língua grega tem dois sentidos de nobre. A pessoa de alta posição social e a pessoa que tem um caráter honrado. Nós usamos assim também, né? Usamos assim também. Dizemos, olha, essa pessoa teve uma atitude nobre, uma atitude honrosa. Essa pessoa é uma pessoa marcada por dignidade, a pessoa respeitosa. Dizemos, a pessoa nobre. Na língua grega e na nossa língua, a palavra nobre tem essas duas conotações. Qual é a conotação presente aqui? Eles eram nobres no sentido de serem pessoas generosas, honrosas, educadas, pessoas dignas. Esse era o sentido, esse é o sentido aqui da palavra nobre. Então diz assim, os judeus de Bereia, estes de Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica. Agora, como
a nobreza deles se expressa. Vejam aí, como a nobreza deles se expressa. Diz assim, pois, olha a explicação vem agora. Quando Lucas fala, eles eram nobres, ele vai explicar como eles eram nobres. Como era a nobreza na prática. Como era a nobreza deles na prática. Diz assim, pois receberam a palavra com toda a avidez. O que significa isso? Cada pedacinho. Olha cada pedacinho. Receberam o quê? Que palavra eles receberam? A palavra aqui não é a Bíblia, não é a Bíblia toda. Eles vão correr para a Bíblia depois, para a palavra escrita. Mas a palavra aqui é a palavra do testemunho de Paulo, do Evangelho. A palavra aqui é descrita no versículo 3. Veja o versículo 3, a palavra. Qual é a palavra? Versículo 3 explica qual é a palavra. Aí você tem um resuminho do Evangelho. Você quer pregar o Evangelho? Quer pregar a palavra? Está no versículo 3. Olha o versículo 3. Diz assim, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse. Isso é a palavra. Isso é o Evangelho. Era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. É isso aqui. Essa aqui era a palavra. O que aconteceu? Paulo chegou em Bereia e pregou a palavra. Que palavra é essa do versículo 3? Ele disse, olha, vocês estão aguardando o Cristo, não estão? Estamos. É uma promessa do Antigo Testamento, não é? É. Essa promessa se cumpriu em Jesus de Nazaré. O quê? Tá maluco? Se cumpriu de Nazaré. E mais, vocês não entenderam. Era necessário que o Cristo padecesse, morresse e ressuscitasse. Não, absurdo isso. O Cristo é o libertador. O Cristo é aquele que vem e nos livra do jugo dos nossos opressores. Não, verdade, ele é sim. Mas antes era necessário que ele morresse e ressuscitasse. O que fizeram os cristãos de Bereia? O que fizeram os judeus de Bereia? Espera aí. Nós vamos dar atenção a vocês com muito cuidado. Nós vamos ouvir isso, estamos ouvindo isso com muita atenção. O texto fala com toda avidez. Eles ouviram isso ávidos. O coração deles se abriu para isso. Eles ficaram impressionados, porque Paulo tinha habilidades. Paulo mostrava. Paulo explicava. Paulo citava. Já vimos aqui as pregações de Paulo em Atos. Ele citava os textos bíblicos. E citava os textos bíblicos de cor. Então, os judeus ficaram impressionados. Paulo era um grande rabino judeu. Quem sabia mais do que Paulo? Quem será em Bereia era mais mestre em judaísmo do que ele? Ele tinha sido educado na melhor faculdade do judaísmo da época, em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Era um rabino de altíssimo nível. Ele fala assim aos filipenses, eu superei todos da minha época, todos. Era um homem extraordinário no conhecimento da palavra de Deus. Extraordinário. Desde pequenininho aprendendo. Então quando ele pregava, o conhecimento dele era impressionante. E os judeus receberam aquilo com avidez. O que é avidez? O que é avidez? O que é isso? Vontade, entusiasmo, sede. Eles mostraram interesse. Não é bonito ver isso? Nota, eles são crentes? São crentes? Sim ou não? Não. Eles não são crentes ainda, eles estão ouvindo. E é muito interessante ver isso às vezes. Quando pregamos o evangelho para alguém, tem aqueles que querem mudar de assunto. Ah, você viu o Corinthians? Agora, há pessoas que a reação é diferente. O evangelista Júlio sabe disso já, ele é evangelista há décadas. E todos que pregam evangelho sabem disso. Há pessoas, no entanto, que ficam interessadas. Peraí, mas... interessante isso aí, eu não sabia disso. E começam a mostrar um interesse maior. E querem aprender mais, querem ouvir mais. Isso aconteceu com os judeus incrédulos de Bereia. E veja então o que eles fazem. Olha só, o apóstolo Paulo falou assim, olha, agora eu vou cantar um hino. E quem quer citar Jesus, levanta a mão e vem à frente. E aí os judeus começaram a cantar, vem já, e os judeus emocionados, eu vou já, e foram chorando e abraçaram Paulo. Gente, não foi assim? Essas emoções, já viram conversão assim? Já viram conversão? Algumas são verdadeiras, não é verdade? Algumas são verdadeiras.
Mas a pessoa velha vai à frente, chora, na segunda-feira, o cristianismo dela acabou durante a noite. Aconteceu algum milagre durante a noite, ela desconverteu. Na segunda-feira continua tudo que era antes. São reações meramente emocionais, resultados de manipulação emocional. Então coloca a música no fundo, o pastor muda a voz, apaga a luz, né? Talvez você nesta manhã. Aí vai. Aí todo mundo se converte. E cadê depois? Sumiu tudo, ninguém sabe onde está. E desaparece. Isso aí, já viram essas conversões em estádios? Vão 10 mil pessoas lá na frente. Onde elas estão? Depois de um mês, uma semana, onde elas estão? Eu nunca conheci ninguém. Eu conheci uma pessoa que se converteu no estádio com Billy Graham. Cadê? São conversões que nós olhamos, vemos que é uma conversão meio pirata, né? Você vê que não é uma conversão verdadeira. Mas aqui é diferente. Não há emoções aqui. Emoção é errado? Não é errado. Muitas pessoas aqui se converteram com muitas emoções e foram conversões verdadeiras. Jesus quebrou o coração, a pessoa percebeu o seu estado, chorando ali, se converteu de verdade. Mas aqui isso não acontece. Aqui é interessante, o que acontece aqui é algo muito racional. É o cérebro sendo usado. É o intelecto. Veja que interessante. Diz assim, o que está acontecendo aqui? Pronto. Veja o que diz aqui. Eles receberam a palavra com toda avidez, examinando-as quando? Está escrito aí? Gente, o que é isso? Quando os judeus examinavam as escrituras, se reuniam para examinar as escrituras, geralmente? Sábado. Onde ficava a escritura? Os judeus tinham escritura em casa? Não tinha. Caro, né? Muito caro. Talvez algum até tivesse. Mas as escrituras ficavam na sinagoga. Então o que eles faziam? Eles começaram a ir na sinagoga não só de sábado. Começaram a ir na sinagoga todos os dias, juntos. E começaram a estudar. E foram vendo o que realmente Paulo dizia, se batia com o que ele falava. Ele falou que o Cristo tinha que morrer. Será que isso é verdade? E começaram a examinar. E olharam e viram, mas é verdade. Como é que nós não vimos isso antes? Eles não tinham lido Romanos ainda, que fala que os judeus, quando leem a lei de Moisés, quando leem as Escrituras, há um véu posto no coração deles. Aqui nós vemos que esse véu começou a ser tirado. É um milagre que está acontecendo aqui. O que acontece aqui é um milagre. Porque o judeu, quando lê a Escritura, de acordo com o que Paulo fala aos Coríntios, quando eles leem a Escritura, há um véu posto sobre o coração deles. E aqui, esse véu, você vê que está sumindo. Deus está trabalhando, é a sua graça preventiva. É a sua graça que antecede a fé, convencendo aqueles corações. Isso vai acontecendo aqui. Eles vão examinando as Escrituras todos os dias e começam a dizer, mas isso sempre esteve aqui. Como nós não vimos isso antes? Veja Isaías 53, falando que ele padeceria. E fala também que depois dele morrer, fala que ele veria todo o fruto do seu trabalho. Como se ele morreu? Como ele veria o fruto do seu trabalho se ele morreu? Ele ressuscitou dentre os mortos. E começaram a comparar isso com a história de Jesus de Nazaré, com o testemunho dos apóstolos, do apóstolo Paulo. E disseram, o que esse homem está dizendo? Pode ser algo chocante que vai mudar a nossa vida para sempre. Mas o que esse homem está dizendo é verdade. É verdade. Acertou. Miserável. Acertou. O que ele falou é verdade. E a partir daí, o texto fala para ver se as coisas eram de fato assim. E a partir daí vem o versículo 12. Veja o que diz o versículo 12, aí já terminando com o ponto 2. Veja o que diz. Com isso, com essa análise intelectual, com essa análise acadêmica,
com essa análise literária, debruçados ali sobre o Antigo Testamento, o que aconteceu? Todo mundo se converteu? Todo mundo? Não, o texto fala, muitos deles creram. Mas a letra não mata. Não tem um versículo que fala assim? Você não pode estudar a Bíblia porque a letra mata? O diabo inventou isso aí, né? O diabo, depois que ele fumou crack e cheirou maconha, ele foi até o esgoto do inferno e falou isso aí. Lá no esgoto do inferno, fumado, ele falou isso. Porque, irmãos, isso aí é o ensino mais satânico, diabólico, perverso, sujo, imundo, porco que alguém pode falar. É pegar um versículo bíblico santo, dado por Deus, e transformar isso numa crítica ao estudo da Santa Palavra. O diabo fez isso, e muita gente acreditou. O que nós vemos na Bíblia é diferente. Os judeus de Bereia, eles se debruçaram sobre as escrituras hebraicas e começaram a observar os verbos, os tempos verbais, as referências todas, as preposições, os substantivos, as construções gramaticais, e disseram, gente, é isso. O Messias tinha que morrer. E ressuscitar agora faz sentido. Agora, várias peças que estavam sem encaixar na nossa cabeça do ensino veterotestamentário, agora faz sentido. Agora é verdade. Jesus de Nazaré é o Messias. Abriu. Gente, não é lindo isso aqui? O que vocês acham? Eu queria estar lá nesse dia. Eu queria estar ali sentadinho do lado, vendo eles assim, lendo. Queria estar vendo isso. Eu queria ver as reações faciais deles. Aqueles velhinhos, né? Aqueles velhinhos, barbudão. Ali. O que é isso? E os olhos abrindo. Queridos, nós temos que pedir a Deus misericórdia, não temos? Você tem parente incrédulo? Tem? Já tem parente incrédulo? Você gosta deles? De alguns você gosta, eu sei. De alguns você não gosta muito. Você tem sogra incrédula? Tem. Você gosta? Eu não vou perguntar porque pode mexer com a consciência de vocês. Mas essas pessoas, não entra na cabeça delas nada. Você prega. Irmãos, para que algo aconteça, é necessário que o Espírito Santo haja. E ele age como? Pela palavra. A palavra de Deus vai trabalhando na pessoa. Foi o que aconteceu nesses judeus aqui. Talvez uma coisa que você possa fazer, não sei, uma coisa que você possa fazer para as pessoas que você ama e que sabe que tem o coração fechado, talvez o que você possa fazer, talvez algumas delas mandem você parar, mas talvez você possa enviar para essas pessoas pequenos trechos da Bíblia com uma explicação bem rápida. Pequenos trechos da Bíblia, com uma explicaçãozinha bem rápida. Dizendo ali, olha o que esse versículo fala. Fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. É isso. Olha o que esse versículo fala, que se nós crermos nele, nós seremos salvos. Quem sabe? Começa a abrir. Pode acontecer. Aconteceu com os judeus de Bereia. Eles começaram, dentro dele, perceber uma avidez, uma sede. E, no final de tudo, analisando tudo aquilo, se converteram. Muito bem. Vamos seguir aqui. Veja aí, quem se converteu no versículo 12, o texto fala, mulheres gregas de alta posição, eram mulheres que iam na sinagoga, os judeus se converteram, muitos judeus, mulheres gregas de alta posição, mulheres de alta classe, tinha acontecido isso também em Tessalônica, mulheres gregas, muitas delas iam nas sinagogas para aprender, gostavam de aprender. Falei para os irmãos na ocasião, que estudamos sobre Tessalônica, que muitas mulheres pagavam para serem ensinadas, e os judeus eram mestres. Então essas mulheres iam na sinagoga, não eram crentes, mas iam na sinagoga, não eram judias, mas iam na sinagoga. E algumas delas se converteram também, e não poucos homens, aqui não são judeus, mas são frequentadores da sinagoga. Eram os tementes a Deus, que eram pessoas que não abraçavam o judaísmo, mas eram simpatizantes.
Então, nós aprendemos que surgiu ali em Bereia, então, um núcleo cristão, uma igreja. Surgiu uma igreja integrada por quem? Judeus, gentios e mulheres gentias de alta posição. Surgiu lá uma igrejinha lá. Nós temos muita informação sobre essa igreja, porque Paulo nunca escreveu uma epístola de Paulo aos bereanos, nunca escreveu, mas surgiu lá um núcleozinho. Só que o que acontece? Então, até o versículo 12, tudo é lindo. Tudo é lindo. É maravilhoso isso aqui. Mas quando chega no versículo 13, aparece uma palavrinha no versículo. Qual é a palavrinha? Mas. Sempre tem, né? Sempre tem o mas. Então veja. E vai ter o mas também na sua vida como evangelista, tá bom? Você vai pregar evangelho, vai ter gente se convertendo, vai ser maravilhoso, mas não corra por abraço fazendo festa, porque vai ter o mas. Não duvide, vai ter o mas. É o que acontece aqui. Olha só. Item 3, a perseguição em Bereia. Olha, o mas aparece aqui, ó. Mas, o que acontece? Irmãos, veja que absurdo. É um absurdo o que acontece agora. Vejam, olha só. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia. Quem são esses homens? Os judeus de Tessalônica. 70 quilômetros de distância. Os judeus de Bereia, alguns... Reformulando a pergunta. Os judeus de Bereia, todos creram? Não. Agora, os judeus de Bereia que não creram, perseguiram Paulo? Não. Os judeus de Bereia que não creram, fizeram algum levante, algum ataque, se mobilizaram? Sim ou não? Não. Os judeus de Bereia incrédulos simplesmente disseram, olha, eu não acredito. Vocês querem acreditar nessa mensagem? Tudo bem, mas eu não acredito. Não me convenceu. Eu não creio que Jesus de Nazaré é o Cristo. A mensagem desse rabino, Paulo, não me convenceu. Não quero saber disso. Até aí. Agora, os judeus de Tessalônica não. Eles viram que a palavra de Deus era anunciada também em Bereia. E isso os incomodou. Por quê? Que prejuízo a conversão de alguns judeus em Bereia trazia para eles? Que prejuízo? Nenhum. Outra cidade. 70 quilômetros de distância. As leis de Tessalônica não eram as mesmas leis de Bereia. Não afetava em nada a vida deles. Mas eles se incomodaram. Vocês já viram pessoas assim? Elas não creem. E quando percebem que alguém está se interessando e está prestes a crer, ela fica brava. E faz de tudo para que a conversão não aconteça. Já viram pessoas assim? Tentam tirar a pessoa de perto de você. Tentam puxar a pessoa para outra direção. Não ouça o que essa pessoa está dizendo. Ela não crê e não quer que creiam. Por quê? Se a conversão da pessoa não afeta ela em nada. Porque ela se incomoda tanto. Mas ela faz isso. Ela não crê e não quer que creiam. Por quê? Não tem explicação. É uma obra do diabo na vida dela. Eu me lembro, já falei para vocês, quando evangelizava em Nazaré Paulista, eu entrava com violão nos bares, nos botecos, domingo, cheio de bêbado. E eu e meu colega, o Paulo Botrel, que é pastor hoje em Belo Horizonte, nós chegávamos ali e falávamos, podemos cantar uma música para vocês? E os bêbados lá, né, tudo, demorou, né? Então tá bom. Então, aí a gente cantava. Quando ele começava a cantar, depois que cantava, nós parávamos e começávamos a evangelizar. Aí vários saíam do bar. E eu notava algo interessante, alguns ficavam ouvindo. Sabe os que de fora faziam? Alguns de fora faziam? Iam lá dentro tirar os que estavam lá dentro. Vamos lá fora. Vamos lá fora com a gente. Não fica aqui não, vamos sair. Tentavam tirar, e a pessoa, não, espera um pouquinho, estou conversando com os rapazes aqui. Não, vamos lá fora, eu quero te falar uma coisa. Vamos lá, o pessoal está lá, vamos lá. E tentando tirar a pessoa que mostrava interesse na mensagem. E nós olhávamos aquilo e dizíamos, mas o que é isso? Por que essa reação? Não tem explicação isso.
mas era um incômodo terrível com o simples fato de alguém se interessar pelo Evangelho. Então, quando nós estudamos o livro de Atos, nós aprendemos essas coisas. Nós somos preparados, nós ficamos preparados como evangelistas. Então nós aprendemos isso. O Júlio, que é evangelista, já viveu tudo isso aqui, já ou não? Já viu tudo isso aqui. Pessoas que ele começa a evangelizar, chega alguém e fala, não, vamos embora. Por quê? É uma ação resultante de uma condição espiritual deplorável, de uma alma podre. A pessoa que é usada pelo diabo. Vejam como Jesus fala sobre isso em Mateus 23. Dá uma olhadinha rapidinho que nós temos que estar passando. Mateus 23. Mateus 23, 13. Hoje não tem classe de novos membros, hoje tem assembleia, tá bom? Assembleia ordinária hoje não tem classe de novos membros. Então hoje eu vou aqui até a 1 da tarde, eu vou aqui hoje. 23, nada, né? 23, 13, olha o que diz aí. 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus. Quem está falando isso aqui? Jesus, né? Olha aqui. Hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais. E como termina? Nem deixais entrar os que estão entrando. Que é isso? Já não entrar já é uma desgraça. Não entrar já é uma blasfêmia contra Deus. Não entrar é chamar Deus de mentiroso, mas eu não me contento com isso. Eu não entro e não deixo os outros entrar. É o que fazem aqui os judeus de Tessalônica. Os judeus de Tessalônica viajaram 70 quilômetros. Gente, isso aí significa mais ou menos 3 dias de viagem. Dependendo do ritmo que você anda, mais ou menos 3 dias de viagem. Eles fecharam a lojinha. Fecharam a lojinha e foram. Eles deixaram de ganhar dinheiro, abandonaram seus negócios, seus familiares, seus interesses pessoais, largaram tudo. 3 dias para ir, 3 dias para voltar, com o único objetivo: atrapalhar a pregação. Só. Esse era o objetivo. E o que fizeram então? O que diz o texto, versículo 13? Foram lá fazer o quê? Excitar. O que é excitar? Chacoalhar. Eles foram chacoalhar, foram agitar, foram sacudir e perturbar, causar distúrbios no meio do povo. A mesma coisa que eles fizeram em Tessalônica. O que eles fizeram em Tessalônica? Eles chamaram o pessoal da praça, a malandragem, os mano. Chamaram os mano. Ô, vamos lá. Eles, demorou. E foram. É nós. E foram. Para agitar, para atacar o apóstolo Paulo. Aqui fizeram a mesma coisa. O texto não fala onde eles buscaram qual foi a estratégia usada. Mas eles fizeram a mesma. Eles sabiam que funcionava. Vamos até a ágora, até a praça. Lá tem os vagabundos. Ficam lá zanzando lá, os noia. Vamos lá. E vamos pegar esse pessoal da Cracolândia lá e vamos botar fogo na cidade. Com essa turma aí. E foram. É fácil. É fácil. Agitar esse povo é fácil, não tem cérebro. É fácil. E foram lá. E agitaram o povo. Talvez usando a mesma técnica de Tessalônica. E a cidade entrou em polvorosa. Perigo para o apóstolo Paulo, perigo para os missionários, teve que parar. Não dá, é assim, não dá para você pregar o evangelho no meio do tumulto. Não tem como. Não tem jeito. Assim, uma das coisas que eram feitas no passado, nos tribunais da Inquisição Católica, no julgamento de pessoas que abraçavam a fé reformada e eram crentes, é que essas pessoas todas eram executadas, ou na fogueira, ou por afogamento, outras formas de morte. E o que acontecia? Essas pessoas, antes de serem mortas, elas tinham o direito de falar. Elas pediam: eu posso falar ao povo? Eu quero falar ao povo. Posso falar? Como a pessoa era condenada e a ser queimada viva em alguns momentos, deixava a pessoa falar. A pessoa começava a falar. Sabe o que faziam? Sabe o que os incrédulos faziam quando a pessoa estava falando? Começavam a gritar. Para abafar a voz da pessoa. Então você via aquela catedral, as pessoas gritando, e berrando, e a pessoa, o condenado, não conseguia falar. Porque a sua voz era abafada pela multidão toda. Então não tem jeito, não tem como. Essa técnica dos incrédulos funciona perfeitamente. É a melhor técnica que tem.
Você está pregando, a pessoa começa a gritar, berrar, fazer escândalo, aquela multidão berrando e xingando. Você tem que parar, você não consegue continuar. Funciona, essa técnica funciona. E sempre foi usada naquela época, é usada ainda hoje. Foi usada na Idade Média, nessas ocasiões da Inquisição que eu falei. Deixa a pessoa falar, mas começam a gritar enquanto a pessoa discursa. Aí não tem como. Abafa a voz da pessoa. A pessoa desiste, a pessoa para de falar. E funcionou. O resultado disso foi a fuga de Bereia. Infelizmente, a igreja nasceu ali, precisava de uma assistência, né? Mas tiveram que fugir. Na verdade, olha só o que acontece. Na verdade, parece que não foi algo que prejudicou tanto a igreja, porque nós temos uma pista aqui interessante. Olha só. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo e Silas e Timóteo. Não foram. Onde eles ficaram? Bereia. Fazendo o quê? Como eles eram as pessoas que menos falavam, eles chamaram menos atenção. Então eles certamente puderam ficar com a igreja. Por quê? A igreja tinha acabado de nascer. Então certamente eles ficaram lá em Bereia dando uma força para a igreja. Explicando os princípios básicos da fé, ensinando a verdade, ficaram um tempo ali. Paulo falou, eu não posso ficar, mas vocês podem. E aí eles ficaram. E Paulo foi para onde? Para os lados do mar. Que mar é esse? Mar Mediterrâneo, né? E olha só a sequência. O texto fala, porém Silas e Timóteo continuaram ali, não viram necessidade para fugir, e aí fala, os responsáveis por Paulo, como assim os responsáveis? Os guias. O pessoal de Bereia, os crentes de Bereia, pegaram alguém que conhecia o caminho, alguém que pudesse servir de guia, alguém que direcionasse o apóstolo Paulo, e essas pessoas que acompanharam o apóstolo Paulo levaram ele até Atenas. Era uma longa viagem, Eram 360 quilômetros indo para o sul. Era muito longe. E eles acompanharam o apóstolo Paulo até lá. Quantos dias dá? A pé, 360 quilômetros. Dá para imaginar? Quantos dias? Faz as contas aí. Depende, né? Se é o pastor Thomas andando, vai demorar uns 5 anos, talvez, né? Cada coluna. Agora, se for o João Mota, que é atleta, aí não, aí 3 dias já está lá. 360 quilômetros é pouco. Quanto tempo demora, mais ou menos? 15 dias. 15 dias de viagem. Vamos ver o mapa. Mostra o mapa. Se você hoje sair da região de Tessalônica e for para Atenas a pé, olha lá. Aqui. Bereia está aqui, ó. Tessalônica está aqui, aqui é Bereia. Bereia está aqui. Atenas está aqui, ó. Eles foram até a região, até a praia, a região costeira. Fizeram o quê? Pegaram um navio? Não fala. Podia pegar um navio? Podia. Seria mais rápido? Seria. Mas pegaram o navio? Não sabemos, não fala. Fala que foram até as áreas, até a região do mar, até a região costeira. Foram até aqui. E desceram. Foram por terra ou por mar? Se foram por terra, foi esse caminho aqui. Aí o pastor Thomas fez os cálculos, 15 dias de viagem. Paulo e os dois ficaram lá, os dois missionários da equipe ficaram em Bereia. Paulo e as pessoas que o conduziram. Podia ir por mar. Dava para pegar um navio e descer por aqui. Dá para descer por aqui. Talvez por aqui, ó. Aqui, entra aqui nesse istmo. Aqui tem um istmo. Melhor seria aqui, ó. O trajeto de navio seria melhor assim, ó. Aqui, entra nesse istmo. Não, isso aqui não é um istmo, não. Isso aqui é um estreito. Não, istmo é de terra. Entra nesse estreito e vem até aqui, ó. Outro estreitinho aqui, vem até aqui e aí vai a pé. Aí daria para ser assim. Talvez mais rápido um pouquinho. Mas uma longa viagem até Atenas. Uma longa viagem. Corinto já era aqui, ó. Paulo chegou então em Atenas. Atenas ele vai pregar pela primeira vez aos filósofos gregos. É bonito. É muito legal. Nós vamos chegar logo em Atos 18. Paulo pregando no Areópago. É muito lindo. Muito lindo. Depois que ele esteve em Atenas, aí ele foi para Corinto.
E surgiu uma igreja aqui. Mas esse foi o trajeto que ele percorreu aqui, talvez esse trajeto até Atenas. Veja aí o texto agora. Olha só o que diz aí. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram. Gente, mais 15 dias de volta. E olha o que eles fizeram. Olha o que diz aqui o texto. Regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, que estavam em Bereia. Ficaram lá, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Disseram, olha, eu estou sozinho aqui em Atenas. Sozinho não dá. Então, fiquem aí o tempo necessário, mas venham depressa, porque estou esperando vocês aqui. E aí, o que aconteceu? Bom, em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala o que aconteceu. Porque ele escreveu nessa época a carta aos Tessalonicenses. Veja o que aconteceu. Tem aí uma pista legal da história do que aconteceu nesse tempo, nesses dias aqui. Paulo chegou em Atenas. O que aconteceu? O que ele ficou fazendo lá? Sabemos que ele pregou o evangelho e tudo, mas como foi o relacionamento dele com Timóteo e Silas, que estavam lá em Bereia? Nós temos uma pista aqui. Uma pista não, são informações mesmo. Veja aí, 1 Tessalonicenses, abra lá rapidinho, capítulo 3. Veja o que diz aí. Olha só. O texto fala que em Atenas Paulo ficou muito ansioso porque ele não sabia como estavam os cristãos de Tessalônica. Lembra que nós estudamos Tessalônica? O tumulto que houve lá? O pessoal da Ágora agitando a cidade? A perseguição toda? Jason tendo que pagar fiança? Paulo não podendo voltar sob pena de dar prejuízo financeiro para Jason? Então, algo terrível. E ele então ficou muito ansioso. Ele falou, eu preciso saber como estão as pessoas de Tessalônica. Bereia, eu sei que estão lá com Silas e Timóteo. Mas em Tessalônica, como está? Eu não sabia. Então, olha o que ele diz que aconteceu aqui. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo. O que aconteceu? Ele estava em Atenas e ele falou para os seus guias, olha, vão lá e falem para Timóteo e Silas virem depressa. O que aconteceu? Timóteo e Silas ficaram lá um pouquinho e foram. E chegaram em Atenas. Mas o que Paulo fez? Falou para Timóteo, que é? Surpresa. O quê? Volta. Paulo... E a minha dor no joelho? Volta. Para Tessalônica. Eu não aguento mais. Você chegou de Bereia, eu sei como eles estão. Mas Tessalônica ficou para trás, a gente não sabe nada deles. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem telefone. Eu não sei como estão aqueles crentes de Tessalônica. Volta agora. Mas eu... Volta. Paciência. Olha só. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos. Volta lá e pastoreia aquele povo, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Que tribulações? Nós já aprendemos. A perseguição que aconteceu lá, que nós estudamos aí no capítulo anterior. Aí continua. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento, e nós também sabemos, porque estudamos Atos, sabemos o que aconteceu lá. Continua. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então mandei Timóteo aí, para fortalecer vocês, para que vocês não se desanimassem. Aí veja a sequência, olha só, coitado Timóteo. Olha só esse moço como se esforçou, olha só. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, ele voltou. Ele teve que voltar e falar, o que ele vai mandar eu fazer agora? Ele chegou de Bereia, em Atenas, chegou em Atenas, falou, agora eu vou descansar, né? Missionário, deve ter alguma casa missionária aqui de repouso. Volta para Tessalônica. Foi para Tessalônica, confirmou os irmãos e voltou para Atenas.
voltou para o encontro com Paulo. Só que Paulo, nessa hora aqui, quando ele fala, agora porém com o regresso de Timóteo, quando Timóteo regressou, Paulo não estava mais em Atenas, já estava em Corinto. Já estava em Corinto. Então, o que Timóteo fez? Timóteo desceu de Bereia até Atenas, de Atenas foi até Tessalônica, de Tessalônica foi até Corinto. Soma quantos quilômetros dá aí, mais ou menos? Você fala, vamos na academia? Ele fala, o quê? O quê? Não me fale de academia. Porque, irmãos, esses homens, é uma coisa, você vê isso aqui, você fala, mas só para fortalecer os irmãos? Só para isso? Só para fortalecer, sei lá, uns 30 irmãozinhos lá de Tessalônica, uma igrejinha desse tamanho? Só para isso? Que radicalismo, né? Radical esse povo, né? Esse povo é fariseu. Fariseu e legalista. Fariseu e legalista. Isso aí, Cristo não quer isso da gente, não. Cristo quer que tenha uma vida light. Para se matar. Imagina o custo disso. Quanto gastaram com isso? A energia, o tempo, o cansaço. Só para ir lá, dar uma forcinha para uma igrejola de 30 pessoas. 30, 40 pessoas. Cabecinha fraca, né? Como o pessoal fariseu é difícil, né? Como os radicais sofrem, né? Inutilmente. Como não entenderam a graça, né? Não entenderam a graça de Deus. Não é esse o discurso hoje em dia? Não é esse? No passado, esses homens aqui, eles quase morreram. Eles deram a vida, todos os seus esforços, para falar de Jesus e para fortalecer os que já tinham crido. Eles não mediam esforços. Sabe o que você tinha que fazer? Você. E eu me incluo nisso. Nós deveríamos, eu e vocês, nós deveríamos fazer uma listinha de parentes e amigos nossos que moram longe. Outro país, outro estado, lá em Grão-Mogol, não sei, lá no fim do mundo. E fazer um planejamento. Assim, eu vou gastar dinheiro, eu vou gastar tempo, eu vou gastar as minhas férias, eu vou gastar da minha vida, com a minha família, para ir até lá, com um objetivo só, falar de Jesus para eles. Eu sei que eu posso mandar mensagem, eu sei que eu posso fazer isso, mas eu quero ir lá. Eu quero falar com eles e explicar o Evangelho para eles, falar de Jesus para eles e mostrar para eles a graça de Deus. E se existe algum que é novo convertido, eu vou lá também, para fortalecer aquele irmão, para robustecê-lo na fé. Nós deveríamos ter esse mesmo empenho dos missionários do passado. Nós barateamos. Nós muitas vezes, queridos, é triste isso. Eu sei como dói falar isso, porque eu também me incluo nisso, queridos. Eu me incluo nisso também. Os juízos que estou pronunciando aqui são para mim também. Mas nós não somos zelosos, nem mesmo com os irmãos da nossa igreja. Nós fazemos corpo mole para estar aqui, fortalecendo-os. Novos convertidos, jovens que conheceram Jesus agora, pessoas que saíram de seitas e estão conosco agora. Nós nem os conhecemos direito. E nem fazemos questão de conhecer. O livro de Atos mostra outra realidade. Uma preocupação ardente. Uma preocupação sacrificial. Para que o Evangelho se expanda e se consolide no coração dos homens. É o que a gente vê aqui. Muito bem, queridos. Vamos orar por nós, né? Senhor, acende no nosso coração a chama de Timóteo. Acende no nosso coração a fogueira
de Paulo. Sente. Para que haja em nós um zelo especial pelo seu povo, para fortalecê-los, para expandir a fé, custe o que custar. Custe o que custar. O pastor que pregou e em cujo sermão eu percebi que eu queria ser pastor, há muitos anos, eu devia ter 13 anos de idade, 14. Esse pastor era um pastor português. Era baixinho assim, pequenininho assim. Ele era engraçado até, tinha o cabelo todo bagunçadinho assim. Era muito engraçado aquele pastor, ele já faleceu. O nome dele? Eu vou lembrar o nome dele. Faz muitos anos. Ele pregou lá na minha igreja quando eu era adolescente. Pastor português missionário. Ele fundou a igreja de Aparecida do Norte, para vocês terem uma noção. Ele fundou uma igreja em Aparecida do Norte. Pastor Pedro conheceu esse homem? Não ouviu falar? Pastor, algum pastor aqui lembra dele? Era um portuguesinho baixinho, missionário. Muito tempo atrás, a maioria de vocês aqui não tinha nascido ainda. E ele pregou ali. Eu me lembro daquela noite que ele pregou. Foi muito tocante para mim. Eu era um garoto, tinha 13 ou 14 anos. Aquilo foi muito forte na minha vida. Foi um impacto assim avassalador no meu coração o que ele falou. Mudou minha vida para sempre, aquilo que ele disse. E ele... lembrei. Pastor João Castanheira. Procure na internet. João Castanheira. Portuguesinho, pequenininho. Ele pregou. E uma das coisas que ele disse foi o seguinte: quando eu me converti, o meu zelo pelo anúncio da palavra foi tão forte naquela época, e ainda existia, que eu comprei passagens até Portugal, e eu fui para Portugal, só para evangelizar todos os meus familiares. E eu fui na casa de todos, e preguei para todos, e Deus trabalhou, e parentes meus se converteram. Eu fiz isso. Na época, fazer isso não era fácil. Uma viagem para a Europa na época, irmãos, era algo fora da realidade. Ele fez, ele foi, ele pregou lá, para cada parente dele. E muitos se converteram. Voltou para o Brasil depois e continuou pregando até morrer. Falei para vocês, fundou uma igreja em Aparecida do Norte, debaixo de pedrada. Fundou uma igreja lá. Então, queridos, é esse tipo de vigor, de entusiasmo, que Deus tem que acender no nosso coração. Vamos pedir isso ao Senhor? Senhor, me ajuda a amar o seu Evangelho. Ardentemente, sacrificialmente. Falando do Senhor aos homens e zelando pelo seu povo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto tão lindo, de Paulo pregando em Bereia, e seus companheiros ali. Ó Deus, ajuda-nos a ter no nosso coração esse ardor. Nós somos tão acomodados, Senhor. Pessoas se convertem à nossa volta, nós não nos importamos. Novos convertidos com dúvidas, com problemas, com dilemas, nós não tomamos conhecimento. Irmãos nossos de sangue, pais, parentes, que não conhecem o Senhor e nós não fazemos nada. Ó Deus, dá-nos essa chama que moveu aqueles missionários do passado, para que anunciemos a verdade aos homens. Perdoa-nos, ajuda-nos, incendeia-nos. Em nome de Jesus pedimos. Amém.